Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor.
pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, 17h58, uma excelente noite, uma maravilhosa noite, sempre sobre as bênçãos do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador, e também por intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo. Desde já agradecendo a Ele por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais um dia que Ele nos abençoou com vida, com saúde, e exatamente não só a mim, mas a todos que nos ouvem neste momento, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do município da Serra, em qualquer lugar do planeta Terra. Com muita alegria e satisfação, aqui estou eu, com a permissão e pela vontade de Deus, para apresentar mais um programa Falando de Jesus, nesta noite de quinta-feira, exatamente 21 de julho do ano de 2016. Graças a Deus, ao nosso Pai, por tudo que Ele tem feito por mim, por tudo que Ele tem feito por você. Porque realmente o céu é de Jesus, o céu é Jesus. Não há outra glória, não há outro lugar melhor do que morar no céu e com certeza com Jesus. 17 horas e 59 minutos, 17h59, eu quero mandar um abraço a você que está no Balneário, a você que está em Planalto Serrano, a você que está em Central Carapina, a você que está em Jardim Tropical, a todos que nos ouvem exatamente no bairro de Jardim Bela Vista, a você que está no bairro de Jardim Carapina, Boa Vista, a todos que nos ouvem no Rosário de Fátima, a você que está em Jardim Limoeiro, a você que está em Taquara 1, você que está em Vista do Mestre, a você que está em Chico City, a você que está em Taquara 2, a você que está em Colina de Laranjeiras. Aonde você estiver neste momento, eu quero convidar você a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração e deixar que Deus fala com você mais uma vez através da sua palavra, através que o mensageiro desta noite está portando a palavra exatamente de Deus para o meu coração e para o seu coração. Quero mandar um abraço a você do bairro de Maria Nilbe, a todos que nos ouvem em Vista da Serra 1, em Vista da Serra 2, a você que está em Campinho da Serra 1, em Campinho da Serra 2, enfim, a você que está nas praças públicas, caiu uma garoa, choveu um pouquinho, mas com certeza você possa estar agora, já passou, então você pode estar exatamente no comércio, você pode estar na farmácia, você pode estar na padaria, no supermercado, ou até mesmo você pode estar num bar, você pode estar num ponto de ônibus. Aonde você estiver, com certeza só Deus sabe, porque nós daqui não podemos, jamais vamos fazer isso. É adivinhar, porque adivinhar é pecado, não é da glória de Deus. Mas o Deus sabe aonde você está neste momento e aonde você estiver, que possa chegar o sinal, exatamente esse sinal através do sistema de rádio via cabo, você que está no site, você que está na web TV. Então que você possa mais uma vez, vou lhe convidar, emprestar o teu ouvido, abrir o seu coração e deixar que Deus fale comigo e com você. Seis e 1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós.
Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça
de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Eu quero cumprimentar o amado rádio ouvinte com a gloriosa paz do Senhor e uma boa noite de salvação. Eu quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade que nos foi concedida de nesta noite transmitir ao coração do povo a palavra de Deus. Quero dizer a você nesta noite que Deus tem nos colocado aqui com um propósito. Propósito esse de levar o nome dele a ser conhecido. E nesta noite você é um grande privilegiado de estar nesse momento na escuta dessa rádio tão maravilhosa que tem abrido as portas para os ministros de Deus ministrar a sua palavra. Eu quero dizer a você que o Senhor é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas para louvor e para a glória do teu nome. Meu nome é pastor Ademir, sou pastor da Igreja Batista Betel, e nesta noite eu tenho da parte de Deus uma palavra para o teu coração. Uma palavra que se encontra no Salmo 119, versículo 11, onde o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma palavra simples. Não simples no dizer que ela é uma palavra que não tenha poder. Quando eu digo simples, é porque o Paulo diz que nós não podemos fugir da simplicidade da palavra de Deus. Meus amados, quem escreveu esse salmo, ele foi muito categórico. Alguns dizem que foi Davi, mas nós não temos toda a certeza se foi Davi que escreveu. Mas quando nós estudamos todo o Salmo 119, nós vamos descobrir que era um homem que tinha muita paixão, que tinha muita alegria, muito prazer pela palavra de Deus. Porque do início ao fim desse Salmo 119, a gente encontra um homem abnegado, um homem satisfeito, um homem falando da palavra de Deus
com muita propriedade. E ele traz ao meu coração, ao seu coração, algo tão tremendo e maravilhoso, que eu gosto muito da Bíblia. Eu aconselho você não apenas gostar, mas amar a Bíblia. Às vezes nós lemos um versículo da Bíblia, 2, 3 versículos, e nós não entendemos muito o que Deus quer dizer. Mas quando nós lemos a Bíblia na orientação do Espírito Santo, o Espírito Santo transmite para nós uma revelação muito profunda. E eu posso ver nesse Salmo 119, versículo 11, quando o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós sabemos, meus amados irmãos, que o pecado entrou na vida de um homem chamado Adão. E a Bíblia diz que através do Adão, todos que nascem em pecado. O pecado é algo horrível, é algo terrível. A Bíblia diz que o pecado ele mata, ele destrói. O pecado tem levado pessoas a uma vida mais desgraçada que se pode ver. O pecado, infelizmente, até nós que já servimos ao Senhor, nós temos que combater contra ele. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas diz que o dom gratuito de Deus é a salvação eterna. E eu vejo nesse salmista aqui algo tão maravilhoso quando ele diz que ele escondeu. Quando alguém esconde algo, ou seja, por algo positivo ou negativo, isso quer dizer que ele está preocupado. Ninguém esconde alguma coisa se não estiver preocupado com aquilo que ele escondeu. E depende do valor daquilo que ele está na mão para esconder, ele vai procurar um esconderijo melhor. Maior é o valor daquilo que ele tem na mão, mais tempo ele vai gastar procurando um lugar para esconder. E eu fico, às vezes, pensando, nesses momentos que estamos vivendo, que essa preocupação que tem um salmista, a gente não vê mais na vida das pessoas. Ele diz que ele escondeu a palavra de Deus. Ele escondeu a palavra de Deus. Isso quer dizer que ele escondeu a melhor coisa. Por que eu digo a melhor coisa? Porque não existe coisa melhor aqui nessa terra que substitua o poder da palavra de Deus. Jesus Cristo, certa feita, diz a seu discípulo: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Isso quer dizer que a palavra de Deus tem um poder purificador. A palavra de Deus tem o poder de examinar o coração do homem. A palavra de Deus tem o poder de revelar para nós quem nós somos. E a palavra de Deus tem o poder de nos manter firme na palavra de Deus. Ah, meus amados irmãos, é triste o que eu vou falar aqui para nós que somos servos do Senhor. Estudando um certo livro, o escritor diz que só 10% dos crentes têm intimidade com a Bíblia.
Só 10% daquelas pessoas que se dizem cristão têm intimidade com a Bíblia. Há pessoas que se dizem cristãos que conseguem passar uma semana até mais sem ler a Bíblia. Nós sabemos que quando a gente ora, a gente fala com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, isso quer dizer que Deus está falando a nós. Isso quer dizer que quando nós não lemos a Bíblia, nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. E a preocupação desse homem salmista era essa: esconder a palavra de Deus no coração, porque ele queria viver uma vida melhor. Ele sabia que o único jeito dele dar um bom testemunho diante da sociedade que ele vivia era escondendo a palavra no coração. Meus amados, no Salmo 66, versículo 18, o salmista disse: se eu atender o pecado que está no meu coração, Deus não pode nos ouvir. Isso quer dizer, o pecado só vai achar guarida no nosso coração quando a palavra estiver escondida. Eu não estou dizendo que o fato de nós gostar da Bíblia, alimentar da Bíblia, não vai haver proposta para que nós pequemos contra o Senhor. Mas quando esses pecados surgirem, uma revelação maior vai nascer do nosso coração e nós vamos conseguir vencer o pecado. Ninguém consegue, irmãos. Homem nenhum consegue, mulher nenhuma consegue vencer o pecado se a palavra não estiver guardada em nosso coração. E o salmista, ele amava a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que uma certa feita, Jesus Cristo estava em um confronto com Satanás. E quando nós observamos Mateus capítulo 4, a gente vai descobrir que o nosso inimigo também domina muito bem a palavra. A Bíblia diz que ele conhece até estremecer, mas ele não obedece. Então quer dizer, meus amados irmãos, que nós temos que tê-la guardada e obedecer, não só apenas falar que gosta dela, que lê ela, mas não manter uma obediência a esta palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, qual tem sido a sua preocupação? Quantos dias da semana, quantas horas do mês você tem tirado da sua vida para ir à casa do Senhor, ouvir a palavra dele? Ah, meus amados, eu aprendi uma coisa, que nós temos 24 horas por dia. Deus graciosamente nos concedeu 24 horas. Nós temos 8 horas para o trabalho, nós temos 8 horas para o sono e sobra 8 horas. O que nós temos feito com essas horas? Quantos minutos eu consigo ficar estudando essa palavra, armazenando essa palavra na minha mente, no meu coração? O salmista, ele escondeu a palavra de Deus no melhor lugar, que é o coração. No livro de Provérbios 4:23, Salomão, ele diz:
sobre tudo que se deve guardar, guarda a palavra de Deus, porque dela procede a saída da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a saída da vida. Como, meus amados irmãos, podemos guardar o nosso coração se não for através da palavra de Deus? Quando a gente observa um homem igual Salomão, com essa preocupação de guardar o coração, nós ficamos alegres e preocupados, porque Salomão foi um homem muito sábio. A Bíblia diz que foi o mais sábio que já pisou aqui nessa terra. Mas Salomão, uma época da sua vida, ele se corrompeu contra Deus, pecou contra Deus, e ele descobriu que o único meio de manter uma vida santa é manter um coração puro diante do Senhor. Ah, meus amados, Jeremias disse que o nosso coração é um coração enganoso. Jeremias disse que o nosso coração é um coração corrupto. Ele diz, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Ninguém. Ninguém conhece o nosso coração. Porque a Bíblia diz que há caminho que parece bom ao coração do homem, mas o Senhor que dirige os passos. Isso quer dizer que quando nós temos um coração entregue ao Senhor, cheio da palavra de Deus, Deus toma a direção da minha vida e toma a direção da sua vida. Qual tem sido a sua preocupação, meu irmão? Com o que você tem preocupado? Qual tem sido a preocupação da sua família? Qual tem sido a preocupação de você como pai de família, como mãe de família? Não tem como. Todos os momentos nós vamos estar preocupados com algumas coisas. A vida do ser humano é uma vida de preocupação, porque vivemos em um mundo, em uma terra de muita tribulação. E se nós voltarmos o nosso coração para Deus, deixar o Espírito Santo de Deus sobressair nas nossas vidas, criar um relacionamento com Deus através da palavra. Não vou te prometer uma vida fácil, mas nós vamos viver melhor. Que quando nós entregamos nossos cuidados ao Senhor, quando deixamos Jesus Cristo entrar na nossa casa, nós vamos ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Quando escondemos a palavra de Deus, a melhor coisa, no coração, nós vamos ter uma casa edificada sobre a rocha. Foi o que Jesus explicou em Mateus 7:24. Ele diz que aquele que escuta a palavra dele e as pratica. Jesus foi muito categórico, porque tinha multidão de pessoas que escutavam a palavra dele, mas nem todos praticavam. Ele diz que a pessoa que escuta a palavra e as pratica, ele considerava essa pessoa
como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, a pessoa que esconde a palavra no coração, ela é uma pessoa prudente. E quando Jesus fala de rocha, ele fala da pessoa dele, uma pedra inabalável, uma pedra que ninguém tem condição de mover. E ele diz, meus amados irmãos, que essa pessoa fica tão segura que pode vir a tempestade. A tempestade vai chegar arrasando tudo, derrubando árvore, derrubando casas, mas a casa dessa pessoa não ia cair, porque estava ou está edificado sobre a rocha. Eu fico maravilhado, meus amados irmãos, porque nenhum ser humano até hoje tem como prever uma tempestade. Ninguém sabe qual momento que ela vai vir. Estamos vendo constantemente em outros países, quando as tempestades vêm de surpresa e matam milhares de pessoas. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. E eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a uns momentos. Eu não sei como vai ser minha vida daqui a uma hora. Eu não sei se tem uma tempestade me aguardando. Quando eu digo uma tempestade, eu não estou falando de vento e nem de chuva. Eu estou falando de um problema na família que pode surgir. Eu estou falando de uma enfermidade, seja na pessoa minha ou da minha família. Eu estou falando de uma crise financeira. Mas uma coisa é certa, pode vir o que vier, a minha casa está edificada sobre a rocha chamada Jesus. E eu vou poder dizer igual a Jó: nu eu vi este mundo e nu eu vou voltar. Louvado seja Deus, porque a minha casa é edificada sobre a rocha. E no momento dessa crise, eu vou poder dizer, igual diz o Jó: ainda que ele me mate, contudo eu não vou negar ele. Mas eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Só pode falar isso, meus amados, quem tem a sua casa edificada sobre a rocha. A pessoa que ouviu a palavra de Deus, escondeu no coração e pratica. Mas Jesus mostra uma outra casa. Ele diz que quem ouve a palavra dele e não esconde no coração, ou seja, não pratica, é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E ele diz: veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e aquela casa caiu. São aquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. São pessoas que não querem responsabilidade para com as coisas de Deus. E quando vem as dificuldades, eles blasfemam contra o Senhor. Se estiverem na igreja, abandonam a casa de Deus, porque estava com a sua casa edificada sobre a areia. O que me deixa maravilhado nesse texto, meu amado irmão, é que ambas as casas vieram a tempestade. A casa do crente e a casa do não crente. Jesus falou de um homem prudente e um homem insensato. Sobre todas as duas casas vieram a tempestade, mas uma se manteve de pé, se manteve sobre a rocha.
porque é a casa daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, daquela família que ouve a palavra de Deus e pratica. É aquela pessoa que tem uma preocupação de esconder a palavra de Deus no seu coração. É aquela pessoa que não abre mão do culto da casa do Senhor. É aquela pessoa que não abre mão de toda manhã pegar a palavra de Deus, sentar numa mesa e fazer um bom devocional, porque ele sabe que a palavra de Deus traz segurança para a vida dele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor, Pai. Toda honra, toda glória nós depositamos ao Senhor nesta noite, Deus. E o salmista tinha outra preocupação. Ele tinha um propósito. Ele tinha uma preocupação. Ele quis a melhor coisa, que é a palavra de Deus, com o propósito de não pecar contra Deus. O pecado se tornou uma cultura para o povo. Não existe mais preocupação com o pecado. O pecado se tornou uma coisa prazerosa. Pessoas pecam por prazer, por paixão. Hoje, falar contra o pecado não tem sido fácil. Se você confrontar o pecado de alguém, você corre o risco de perder a amizade dele. A Bíblia diz que nos últimos tempos o pecado ia aumentar. E quando aumenta o pecado, há o afastamento do povo de Deus. Por isso que nós estamos vivendo esse momento em nosso país e neste mundo, onde os homens já não se entendem mais. Os homens estão vivendo com medo. Governantes cada vez mais se armando como pode, criando leis como pode. Mas nós sabemos que tudo isso que está acontecendo no mundo tem um nome, se chama pecado. Eles não sabem, não conhecem, ou procuram não conhecer, que o único remédio contra o pecado é a palavra de Deus. Foi por isso que o salmista, ele tinha essa preocupação de não pecar contra Deus. Esse homem sabia que para ser um adorador por excelência, ele não podia viver pecando. Esse homem sabia que para ter uma família abençoada na presença de Deus, ele não podia viver pecando. Aquele homem sabia que para ele ter paz, para que ele tenha alegria, para que ele tinha prosperidade na sua família, ele não podia viver pecando contra Deus. Aquele homem sabia que para manter a comunhão com Deus, com os homens, ele não podia pecar contra Deus. Ele sabia que ele só podia andar com a sua consciência tranquila diante de Deus, diante dos homens, se não pecasse contra Deus. Porque a Bíblia diz que o dia que Adão e Eva pecaram, quando eles ouviram a voz de Deus, esconderam, a consciência se corrompeu, já não conseguiram mais ouvir a voz de Deus. Quando estamos em pecado, nós temos medo de tudo e de todos.
Foi por isso que esse homem, meus amados irmãos, esse homem chamado salmista, ele escondeu a palavra no coração. Nós temos vivido aí em nosso país um barulho, um falatório de uma palavra chamada crise. Tem sido o verbo do momento. É impossível não ouvir essa palavra em cada minuto onde você passa. Porque as pessoas estão com medo. Não acreditam no Senhor. Eles acham que vão passar fome. Perder o emprego. Perder o plano de saúde. Alguns tiraram os filhos dos colégios particulares. Porque estavam com medo. Mas nós não. No Salmo 124, no Salmo 24, o salmista diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Eu acredito, pastor Ademir, e falo com toda a propriedade, Deus é dono de todas as empresas do mundo. Os empresários são apenas mordomos a serviço de Deus. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Deus criou todas as coisas. Então, meu amado, minha amada, se você estiver com a palavra de Deus escondida no teu coração, você não vai viver com medo de crise, porque Deus vai suprir a sua necessidade no tempo certo. Que nesta noite o Espírito de Deus possa falar em teu coração. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como está a sua família. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Esse pastor que fala com você aqui é um homem que ama a palavra. Sou apaixonado por ela. Onde eu vou, eu carrego ela. No meu trabalho já tem umas 3 Bíblias ou mais. Porque ela me trouxe vida. Na minha família começou por uma pessoa. E hoje nós somos quase 40 pessoas, entre sobrinhos, irmãos, que adoram ao Senhor. Porque essa palavra trouxe isso. Éramos de uma família desgraçada. Pais espíritas que não temiam a Deus. Mas meu pai se converteu. Morreu em 1980. E as orações que ele fez por nós, hoje está aí. Meu pai era um analfabeto, não sabia ler. Mas tudo que ele escutava do pastor na igreja, ele transmitia para nós dentro de casa. E essa palavra está aí. Uma família de 4 ou 5 pastores, outros obreiros, por causa dessa palavra. E eu te aconselho nesta noite, procure uma igreja mais próxima da sua casa para ouvir essa palavra. Não só ouve, esconde ela com muita propriedade, com muita alegria, com muito prazer. Porque essa palavra vai afastar você do pecado. E se você não amar esta palavra, o seu destino não é outra coisa a não ser o inferno. Porque a Bíblia diz, é por essa palavra que nós vamos ser julgados diante de Deus. Ninguém vai escapar daquele julgamento.
naquele grande dia. Ame esta palavra. Faça igual o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele escondeu a melhor coisa, a palavra, no melhor lugar, o coração, com um propósito: não pecar contra Deus. Ele não escondeu para dizer que conhecia, para falar com os outros: eu sou um grande conhecedor. Não. A única preocupação que ele tinha é não pecar contra Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós um dia vamos prostrar ante o tribunal de Cristo. E essa palavra vai estar aberta naquele grande dia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E eu vou fazer uma oração. Onde você se encontra nesse momento, se puder, coloca a mão no teu coração ou a mão na sua cabeça e fala com o Senhor que você quer ser um amante desta palavra, apaixonado por essa palavra. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Deus de amor, por esse momento tão gracioso, tão maravilhoso, que eu passei aqui transmitindo o melhor de Deus para o coração deste povo. Eu não sei, Pai, quantas pessoas neste momento estão me ouvindo, mas eu creio que passa de milhares. Meu Deus, que uma coisa maravilhosa que tem na sua palavra, que ela alcança corações. Jesus, aplica nesta noite, Pai, esta palavra no coração do ouvinte. Meu Deus, que ele tome a atitude desse salmista, de esconder esta palavra no coração, para que ele possa viver uma vida satisfeita com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo Djalma, que o Senhor encarecidamente, há 2 anos atrás, tocou no coração para que desse a nós essa oportunidade. E são milhares de pessoas no mundo que têm sido abençoadas através desse instrumento, Pai. Existem grandes instrumentos por aí de rádio, mas o Senhor escolheu ele. Porque o Senhor não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. O Senhor precisou de um coração aberto para fazer grandes coisas. Eu quero abençoar ele, a esposa, seus filhos, que o Senhor possa prosperar na vida dele, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para todos vocês. De 29 a 31 de julho, próximo final de semana, vai estar acontecendo na nossa igreja Batista Betel, Rua Valfredo Paiva, sem número, Taquara 1, a Rua da Pracinha, perto da Mercearia do Pedro. Nosso aniversário, 1º ano de emancipação e 37 anos de vida da igreja. Vai ser uma grande festa, somente para glorificar a Deus. E você é o nosso convidado. Vai ser muito bom que você venha, vai ter grandes pregadores, grandes músicos da nossa igreja, vai estar cantando. E eu creio que Deus tem uma palavra para você. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 46 minutos. Cumprimentando só aqui a palavra que Deus trouxe para nós hoje. Palavra
Palavra realmente é palavra. Palavra que tem um significado tão importante na minha vida quanto na sua vida. Desde já, antes de tudo, o pastor aqui estava falando, milhares de pessoas. Nós aqui estendemos pelo sistema de rádio via cabo para aqui no município da Serra mais de 50 comunidades. E nessas comunidades que nos ouvem na avenida, na praça, no comércio, tenho certeza que Deus, usando os seus mensageiros, está levando a palavra de salvação para o seu coração, para a sua vida e também para a sua família. E o pastor falando sobre a palavra ali, é tão gostoso a gente guardar. E eu lembrei, pastor, que Deus falou para Moisés: guarda a palavra, medita dia e noite nela. Moisés falou para Josué e Deus confirmou para que Josué meditasse na palavra, vivesse a palavra e testemunhasse a palavra de que grandes coisas ele ia fazer como ele fez. E nós na vida de hoje, com certeza, nós temos que... Gostei, pastor, interessante, né? O senhor dividiu certinho 24 horas. O senhor colocou 8 horas para o trabalho. O senhor colocou 8 horas de sono. Quer dizer que sobrou 8 horas. Tão bom se as pessoas pudessem por dia dar 10 minutos. 10 minutos, pastor. Para ler a palavra, para meditar a palavra, para estudar a palavra. 10 minutos. Que sobrou 8 horas. Eu estou falando se desse 10 minutos. Porque hoje as pessoas estão tão assim corridas que nem 10 minutos não dá. Mas eu tenho certeza que quando ele precisar da palavra de Deus, ele vai dar 1 hora. Quando ele precisar da palavra de Deus, ele vai dar 2 horas. Quando ele precisar da palavra de Deus, ele vai dar 3 horas. Por isso que Deus é Deus. Deus é Deus sem nós. Mas nós não somos nada sem Deus. E acredito e tenho fé dessa forma que eu estou falando. E o pastor está falando da terra da plenitude no Salmo 24. Fala exatamente, da terra é o Senhor, e toda a sua plenitude, toda a sua glória. Nós não somos dono de nada. Exatamente, Deus que é dono de nós. E ainda mesmo assim, nós não temos tempo para ler a palavra. Para saber. E outro, para fechar aqui a nossa programação. Então, o pastor falando da palavra, guardar, como está falando o salmista. Escondi a palavra no meu, né? E tal, assim o pastor falou. Eu não quero usar as palavras do pastor para não ser uma cópia. Mas toda vez que um homem lê uma palavra de Deus e guarda, ela é como se fosse uma arma para ele confrontar o inimigo ou confrontar uma palavra que não vai ao encontro daquilo que Deus quer. Na hora ela sai do coração assim pela boca e vira aquela armadura. Então toda vez que nós lemos a palavra e guardamos, é como nós vamos meditar nela, que quando nós passarmos por situação, peraí, isso não é de Deus não. A palavra de Deus fala que eu tenho que andar pelo caminho certo. Peraí, então a palavra está guardada. Eu creio sim que é uma arma que fica no coração preparada para a defesa, para espiar, para sair fora de tudo. Bom, Rede Popular de Rádio, são 18h50, eu tenho que terminar a nossa programação, pedir desculpa a você. Eu ia falar aqui, comentar um assunto aqui, mas não dá para comentar, né, pastor? Da próxima, né? Então, tá bom, então. São 18h50, a todos vocês, uma ótima noite. Nós tivemos um pequeno problema no nosso sinal, mas como Deus falou, guarda a palavra, então eu guardei sabedoria para a gente fazer aquilo que precisa. E rapidinho nós estabelecemos o nosso sinal e amanhã convido a você a emprestar o seu coração, a emprestar o seu ouvido, para você guardar mais uma palavra de Deus, exatamente, que vai abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Até amanhã, se assim Deus permitir e se for da vontade dEle. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui
pra conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Paradão Sertanejo, o melhor do bailão, moda de viola e forró, segunda a sábado de 4 às 5 da tarde, Rádio Popular. Você quer tirar carteira, primeira habilitação, não faça com qualquer um, eu te indico a solução. Autoescola Limoeiro, esse sim é o lugar. Autoescola Limoeiro, o